Bendito seja o Senhor, que usa os nossos lábios para falar com a gente, né? Antes da mensagem, eu queria orar mais uma vez. Estamos nesse período chamado Carnaval, período difícil, período de lutas, período perigoso. E queria orar por nós, por nossas famílias, por nossos familiares, pelas pessoas que estão em trânsito, em viagem, pelas nossas casas. Oramos para que o rio de Deus passe pelas ruas. Então vamos orar para que a violência no setor recue, porque há um povo de Deus que intercede, que ora, né? Não somente setor, mas pela nossa região. Vamos orar? Convido você a fechar seus olhos. Pai, nós não temos outra confiança além de Ti, nós não temos outro refúgio que não seja o Senhor. E não há outro Deus além de Ti. Tu és, que nós acabamos de cantar, Tu és aquele que domina tudo e todos. Nós rogamos a Ti, Deus, que nesse período tão difícil, que é um período do Carnaval, onde milhares de pessoas viram as costas para o Senhor, onde a violência impera, onde a prostituição toma de conta, onde a promiscuidade dá a nota, nós rogamos para que o Senhor nos ajude com Teu cuidado. Pedimos, ó Deus, que o Senhor acampe os Teus anjos ao redor de cada um de nós, aqueles nossos irmãos que estão em trânsito, que estão em viagem, que vão passar esse período de descanso, que o Senhor seja com eles. Blinde os nossos olhos, ó Pai, cuide das nossas mentes. Nós rogamos, ó Pai Santo, o acampar dos Teus anjos ao nosso redor, entendendo que quem cuida de nós é o Senhor. Livre-nos, ó Deus, do mal, livre-nos de homens maus, de pessoas, ó Deus, que se levantam contra nós, do intento maligno contra nós e contra as nossas famílias. Nós não temos confiança em cadeados, em ferrolhos e nem em armas, nós temos a confiança no Senhor. Então, mais uma vez, nós pedimos, venha, Senhor, e nos visite com a Tua proteção e com Teu cuidado. Queremos dormir em paz, queremos dormir descansando em Teu colo e não em qualquer outro lugar. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Convido você a abrir sua Bíblia em Romanos, carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 11, verso 33 ao verso 36. Romanos 11, 33 ao 36. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Sabemos que por meio dele e para ele são todas as coisas, e a ele pertence a glória. Isso é algo que traz para o nosso coração um alívio muito grande, e uma palavra que traz alento, que traz razão da gente dizer um amém com força. Mas entender que nós estamos lidando com um Deus que toda a sua sabedoria, o seu conhecimento é profundo demais para a mente humana. Um Deus que nós não podemos alcançar a sua mente. Um Deus que não ouve o homem, no sentido de alguém aconselhá-lo, como fala no versículo 34. E um Deus que não precisa de nada, porque não há um homem sequer que possa dar alguma coisa a Deus para que Deus venha compensá-lo. Isso é intrigante. Faz sentido adorarmos a um Deus que nós não podemos conhecê-lo? É isso que Paulo está dizendo nesse texto. Faz sentido adorarmos a um Deus que o seu conhecimento é completamente inalcançável para o homem? Faz sentido nós adorarmos, seguirmos, confiarmos a nossa vida a um Deus, o qual nós não conhecemos? Seria esse texto que Paulo está dizendo um desânimo para o coração humano, dizendo, não insista, você não vai conhecer. Até porque muitos cristãos vivem hoje uma vida como os cristãos ou
os atenienses de Atos 19, que tinham um altar a um Deus desconhecido. E Paulo, ao olhar toda a religiosidade de Atenas, observa um altar a um Deus desconhecido. E Paulo vai falar aos atenienses, dizendo: é sobre esse Deus que você não conhece que eu quero falar hoje. Mas nós estaríamos agora na mesma situação desses atenienses com esse texto, até porque, como disse, muitos cristãos hoje vivem adorando a um Deus que não conhece. Tu és, mas eu não te conheço. Tu podes, mas eu não experimento. Tu és aquele, mas eu não sei quem é. Eu não acredito que nós temos um Deus inalcançável. Eu acredito num Deus pessoal. Eu acredito que nós podemos conhecer esse Deus e prosseguir em conhecê-lo. Eu acredito num Deus presente, um Deus que fala e a gente ouve. Eu acredito num Deus que a gente fala e Ele ouve. Eu acredito num Deus que fala conosco, apresenta sim os seus propósitos para nós. Eu acredito num Deus que revela os seus segredos aos seus filhos. Eu acredito naquele salmo que diz que a intimidade do Senhor é possível, mas para aqueles que o temem, para aqueles que o buscam. Eu acredito num relacionamento de intimidade com Deus. Eu não acredito num Deus distante. Eu não acredito num Deus insondável. E o que Paulo está dizendo nesse texto? Bom, Paulo está falando sobre a misericórdia dele. Paulo, desde o início do capítulo 9, está falando sobre o povo de Israel. Um povo que vem rejeitando Deus apesar da sua justiça, apesar da sua misericórdia, através da sua soberania, um povo que o rejeita, desde o capítulo 9. É isso que Paulo vem falando. E depois Paulo vem falando sobre isso é incompatível, porque tanta bondade de Deus e mesmo assim o povo rejeita. Paulo está falando para os corações que rejeitam esse Deus, que põe o pé na parede, que diz: não, Senhor, contigo não, minha vida não, minha história não, meus pensamentos não, eu não. A despeito de tanta bondade, de tanta misericórdia, de tanto cuidado, é isso que Paulo vem falando. Mas quando nós encontramos aqui no versículo 11 do capítulo 11, nesse capítulo que nós lemos, a rejeição de Israel não é final, porque há um Deus que não desistiu do seu povo e não desiste. E a misericórdia do Senhor é a última nota da vida. Isso é, não existe nenhum momento das nossas vidas que nós não podemos nos encontrar com a misericórdia dele sobre nós. Em qualquer circunstância, em qualquer momento, em qualquer situação que nós venhamos a passar, nós podemos nos agarrar com a misericórdia do nosso Deus. Hoje, neste culto, por mais inadequado que alguém possa se considerar, há uma misericórdia do Senhor a qual nós podemos abraçá-la e confiar nela. Um Deus que está a nosso favor, não um Deus que está contra nós. Um Deus que quer restaurar, um Deus que quer restabelecer, um Deus que quer fazer nova todas as coisas. Há uma misericórdia do Senhor à nossa disposição. Se o nosso assunto for com Deus. Se o nosso assunto não for com Deus, então esse assunto hoje não faz sentido. Mas se o meu assunto é com Deus, Paulo vai falar, amigo, sobre misericórdia, quão profundo é. Quão profundo são os desígnios de Deus. Quão inescrutáveis, não dá para mensurar, não dá para estudar esses desígnios do Senhor na vida de um homem. Que misericórdia! Um Deus que não pode ser conhecido, um Deus que não toma conselho humano e um Deus que não recebe nada de homem algum. Isso é um Deus cheio de misericórdia. Por isso que dele, por meio dele, para ele é todas as coisas. Quero pedir que você vá comigo para um texto que está em João, capítulo 10, e nesse texto eu trago algumas verdades para os nossos corações hoje à noite. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador.
Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Que haja compreensão hoje à noite da nossa parte. E atenção também. Quem conheceu a mente do Senhor? Isso é revelação. Quem aconselha Deus? Isso é direção. E quem dá alguma coisa para Deus? Isso é presente, isso é graça. De novo, eu quero linkar o texto de Romanos com esse texto de João. Quem conhece a mente do Senhor? Isso é revelação. Quem pode dizer alguma coisa para Deus? Isso é direção. Quem pode dirigir Deus? E quem pode dar alguma coisa ao Senhor para depois ser restituído? Isso é graça. E esse texto diz que essas três ações não pertencem ao homem, mas pertencem ao Senhor, a nós. Óbvio que a pergunta de Paulo é ninguém. Da mesma forma que se eu chegar e disser, bom, quem pode impedir o sol de nascer? Isso já é uma pergunta que já se pressupõe o negativo como resposta. Quem pode impedir o sol de nascer? Resposta é porque todos nós já sabemos que ninguém. Quem pode conhecer a mente do Senhor? Ninguém. Na totalidade, ninguém. Quem pode aconselhar Deus? Ninguém. Mas é porque o Paulo não nos conhecia. Porque se o Paulo nos conhecesse, a gente dá muita sugestão boa para Deus. Porque nas nossas orações, quantas dicas a gente dá para Deus? Como se Deus não soubesse o que está fazendo. A gente, nas nossas orações, muitas vezes diz para Deus como é que Ele deve fazer. Isso é aconselhar Deus. Mas quem pode dar conselhos a Deus? Ninguém. Quem pode dar alguma coisa a Deus? Ninguém. Por isso que na hora da oferta ninguém está dando nada. Quem pode dar alguma coisa ao Senhor? Porque da mão dele veio tudo. E esse texto de João 10 fala que revelação, fala que direção e fala que graça vem da parte dele para as nossas vidas. E são essas três ações que eu compartilho com os irmãos hoje à noite. Há uma revelação nesse texto profunda para nós e é libertadora. O Senhor tem duas figuras de linguagem aqui. Primeiro, eu sou a porta. Segundo, eu sou o pastor. Eu sou a porta significa que pode entrar por mim. E tem que entrar por mim. E se entrar por mim, encontrará pastagem. Nem toda escuridão e na falta de direção e não sabe para onde ir, eu sou a porta. E se você não tem um rumo na sua vida e você não sabe aonde você vai parar, eu sou porta. E eu sou a porta, eu não sou uma das. Eu não sou uma alternativa, eu sou a única porta. Para quem quer encontrar vida, eu sou porta. Passa para o lado de cá que você vai encontrar luz. Passa para o lado de cá que você vai encontrar vida. Passa para o lado de cá que você vai encontrar saída. E esta porta que o Senhor Jesus diz que é, esta porta que o Senhor revela-se ao homem, é uma porta que eu preciso e sou dependente todo dia. Porque para onde eu irei? E para onde eu posso direcionar meus passos? E aonde é que tem saída mesmo nesse mundo? E em toda a escuridão que eu posso viver, estar vivendo, ou que vivia, dependendo do nosso estado, dependendo da nossa história, meus irmãos, que revelação é essa? Ele dizer que eu sou a saída para a sua vida, eu sou a porta. E outro, eu sou o pastor. Essas duas figuras de linguagem, essas duas metáforas,
O Senhor, quando diz que é pastor, Ele está se contrapondo ao mercenário e ao ladrão. Existem mercenários e existem ladrões. Existe um salteador, existe um ladrão no versículo 1. Mas quando Ele diz, eu sou o bom pastor, Ele está contrapondo todas essas galeras que está de olho nas nossas vidas, não para pastorear, mas para extorquir, para arrancar o couro, para explorar. E bendito seja o nome do Senhor, que quando Ele diz que é porta e é pastor, Ele aparece na nossa história como referência. Meus irmãos, Cristo é a referência. A gente pode estar na maneira que estiver, mas a gente não perde a visão da porta. Ele é a porta para essa situação. A situação a que eu vivo hoje, Ele é a porta. O momento que eu vivo hoje é emocional, sentimental, financeiro, conjugal, seja o que for. Ele é a porta. Eu posso entrar por Ele. E Ele vai cuidar de mim. Porque, por outro lado, a questão não é entra pela porta e fica preso. É entra pela porta e vai viver. É entra pela porta e seja livre. Entre pela porta e usufrua aquilo que eu tenho para você. Entre pela porta e você vai encontrar pastagem. Entre pela porta e você vai ter vida agora. Não é preso do lado de cá, é livre do lado de cá. O Senhor não tira a gente de uma prisão e coloca numa outra prisão. Ele livra a gente de toda a prisão e nos coloca em liberdade. Eu abro a porta, as ovelhas ouvem a minha voz, chama pelo nome e eu as conduzo para fora. E elas saem, elas vão encontrar pastagem e a vida agora. Não prisão. Não a prisão do legalismo, não a prisão da religiosidade, não a prisão de um homem, de qualquer corrente, de qualquer passado ou de qualquer problema, mas há uma liberdade que o Senhor nos dá, Ele nos chamou para sermos livres. E isso quem faz é o pastor que dá a vida pelas ovelhas. Isso é revelador. Porque agora eu posso entender que há saída para mim e há pastoreio para mim. E por que isso não acontece muitas vezes? Não acontece muitas vezes por causa daquilo que a gente não faz, que é identificar a voz dele. Hoje é a noite dos vídeos, né? Então deixa eu passar mais um. Tem um vídeo que eu recebi, achei muito interessante, achei muito valioso. Lembrei desse vídeo e eu queria passar para vocês, eu acho que muitos de vocês já viram. Mas, escuta, assiste esse vídeo, aconteceu em algum lugar, um pastor das suas ovelhas, ele tem um grito peculiar, ele tem uma voz peculiar, e vocês vão entender melhor esse texto. Algumas pessoas, aparentemente turistas, estão tentando reproduzir a mesma voz, os mesmos gritos do pastor das ovelhas. Veja o que acontece, eu acho que são 3 alternativas, né? One more time. Oh, one is. Oh, good. Look at them, look at them. Isn't that amazing? They are coming. Oh my God. Woo! Oh my God. I can't believe it. Oh my God. He's still
Oh my God, this is amazing. Yeah, Eunice made him go away. Oh my God. Was that cool or what? Oh my God. You will never have the same again. I can't believe the video coming. Amém. E elas seguem o seu pastor. Elas não escutam. Versículo 5. De modo nenhum seguirão o estranho. Antes, farão o quê? Por quê, gente? Conhece a voz dos estranhos? Mas por que a gente segue então outras vozes? Por que a voz de Cristo é cada vez mais confundida com outras vozes? Por que a voz de Cristo é uma voz cada vez mais confundida? Por que os cristãos não reconhecem mais a voz do seu pastor? Por que os cristãos seguem outras vozes? Por que há tantos cristãos doentes? Por que há tantos cristãos desorientados, perdidos, massacrados, angustiados? Por que há tantos cristãos mal resolvidos? Resposta, nesse texto, diz porque eles não sabem o que é a porta e eles não têm a menor ideia de o que é ser um pastoreio pelo bom pastor. Porque eles não têm a disposição de um coração exclusivo ao seu pastor. Mas isso acontece com todos? Não. Se nós prestarmos atenção nesse texto, é o seguinte, vamos ler novamente porque só são 6 versículos. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo seu nome, pelo nome as ovelhas, as suas próprias ovelhas, e as conduz para fora. Aqui já aparece o primeiro destaque, as suas próprias ovelhas. Não são todas as ovelhas que seguem o pastor. As únicas ovelhas que seguem ao pastor são as ovelhas que pertencem a ele. As ovelhas que não pertencem a ele não dão ouvidos a ele. Então, quais são as ovelhas que seguem o pastor? Simples, as ovelhas que são dele. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, então ele não mexe com a ovelha alheia, vai adiante delas e elas o seguem, porque eles reconhecem a voz. Então existe aqui nesse texto, e se nós continuarmos lendo, estas ovelhas são propriedades do pastor. Não são simpatizantes, não estão no meio do rebanho. Por isso, meus irmãos, que auditório e rebanho são assuntos diferentes. Por isso que comunidade, igreja, auditório, não é a mesma coisa de rebanho. Porque num auditório como esse, 200 pessoas, nem todos estão dispostos a ouvir a voz do pastor. E nem todos ouvirão a voz do pastor. E muitos nem vão querer ouvir. Então essa é a diferença, que quando nós olhamos um texto como o de Romanos 11, dizendo as coisas do Senhor são inescrutáveis. A mente do Senhor não é possível entender. Significa que nós estamos diante de um texto que não se aplica a todos e todas as pessoas. Porque aqui nesse texto o Senhor nos chama para um relacionamento íntimo com Ele. São as minhas ovelhas, conhecem a minha voz. E não sei se os irmãos perceberam, eu chamo cada ovelha pelo nome. Eu sei a dor de cada uma, eu conheço cada uma pelo nome. Eu sei a angústia, eu sei a dor. Eu sei onde está quebrado, eu sei a ferida, eu sei aonde foi restaurado, eu conheço as minhas ovelhas pelo nome delas. Isso é um relacionamento pessoal.
O Senhor nos convida para um relacionamento pessoal com Ele. Aí, essa turma, que é conhecida pelo nome, forma um rebanho. Então, a mente do Senhor é possível conhecer? A resposta, não, na sua totalidade, mas sim, naquilo que o Senhor quiser revelar. A quem? Ao seu rebanho. A quem? Ao seu povo. Por quê? Porque eles terão um relacionamento íntimo. Porque eles viverão um relacionamento pessoal. Porque é a minha ovelha. E ela, quando escuta a minha voz, ela me segue. E seguir é uma direção. A revelação já foi dada. Eu sou a porta. Eu sou o pastor. E a direção sou eu que dou. Porque vocês me seguirão. E estas ovelhas que saem seguindo o pastor, elas não sabem o que vão acontecer amanhã. Elas só têm certeza que está seguindo a pessoa certa. A única certeza que nós temos como rebanho, como ovelha de Jesus, é que nós estamos seguindo a pessoa certa, gente. A gente não tem certeza de mais nada a não ser a presença dEle. E a presença dEle é suficiente. Por onde Ele está indo, eu posso ir. Por onde Ele vai, eu vou. Para onde Ele manda, eu seguirei. A sua voz me guia. Vai dar certo? Eu não sei. Eu sei que já está tudo resolvido, porque o meu Senhor foi para lá, então eu irei para lá. Por isso que a chamada ao discipulado, a chamada ao discípulo, é você tome sua cruz e siga-me. E por onde eu for, você também virá. A chamada do discípulo é segui-lo com cruz. Então existe direção na vida dos crentes, existe direção em nossas vidas. Contanto que a voz dele seja a única nos meus ouvidos, que me fazem sair do lugar onde eu estou. Meus irmãos, eu de fato tenho vivido um tempo, enquanto pastor, muito desafiador. E já compartilhei com vocês várias vezes, e compartilho mais uma vez, de gerar, de ser um instrumento, de ser um tubo, de ser uma luva, seja o que for nas mãos do Senhor, mas para gerar um povo maduro, para gerar um rebanho de gente grande, para gerar um grupo de pessoas que pensa, que raciocina, mas um povo que não é levado por qualquer mentirinha, um povo que não é levado por qualquer baboseira, um povo que não se sujeita a mercenário. Compartilhei com vocês um exemplo de um pastor colega que pegou um táxi em São Paulo e lá estava uma ficha desses carnés de uma determinada igreja. E ele perguntou, você é membro dessa igreja? Eu disse, não, eu só contribuo. Mas é tudo bando de ladrão. Mas como assim? Eu disse, não, eu contribuo isso aí, mas eu sei que é ladrão. Ele, o fulano, o Zezinho, o Raimundinho, tudo é ladrão. Isso aí, essa corja, tudo de ladrão. Aí o pastor fez a pergunta, mas por que você contribui? Eu disse, porque eu quero a minha bênção. Se nós olharmos, é o corruptor e o corrupto. Então existe na fé esses dois papéis. Eu sei que é mercenário, eu sei que é ladrão, mesmo assim eu contribuo porque eu quero a minha bênção. Meus irmãos, isso não é a ovelha de Jesus. Porque a ovelha de Cristo não dá ouvidos a mercenários. E por favor, eu não estou falando de igreja A, B, C e D. Eu estou falando de todas aquelas que usam dinheiro como moeda de troca mediante bênção. Porque a única voz que nós podemos ouvir é a voz do nosso pastor. E se a gente vai segui-lo, deixa eu te dizer uma coisa, o fim é cruz. O fim é cruz. O início é cruz. E o meio é cruz. Quer ser discípulo de Cristo? Então começa com carregando cruz. Continua a vida sem largar a cruz. E morre na cruz. Então seguir a Jesus
é uma convicção plena de que nós não estamos errados, de que nós não estamos num talvez, que eu não entro em crise, porque as outras vozes que ficam me rodeando são aquelas vozes que me deixam, será se eu estou certo? Será se eu caí numa roubada? Será que viver mesmo para Jesus vale a pena? Veja tanta coisa que eu estou perdendo, veja tanta coisa que eu estou escapando pelas mãos. Isso não é voz de ovelha. Isso é voz de bode com crise, querendo ser ovelha, mas não vai ser. Porque a voz da ovelha, ela não escuta outra voz que não seja a voz do seu pastor. Ela não ouve, não codifica. Aquelas pessoas que pertencem de forma exclusiva ao Senhor Jesus, escutam exclusivamente, somente o Senhor Jesus. E se por acaso alguma coisa que esse rapazinho aqui de camisa azul estiver falando que contrarie a voz do bom pastor, não fique comigo. Conselho de presbíteros da Igreja Cristã Evangélica Nova Vida. Hoje 4 homens. Se eu falar alguma coisa aqui que contrarie o Evangelho, tire-me daqui. Vocês não podem tolerar mentiras nesse púlpito. Não podem, seja quem for, o dia que for, o momento que for, me tirem daqui. Sejam homens de Deus. Porque essa igreja não é minha, essa igreja pertence ao Senhor Jesus. Entendem? A voz é dele. E aqui tem 4 homens responsáveis por isso. Não é você que sai daqui, sou eu que tenho que sair daqui. Porque estamos falando da voz que está acima de toda voz. Eu sou porta, eu sou o pastor. E eu dou direção para todos aqueles que aceitam seguir-me. Porque você acredita mesmo que você tem uma proposta melhor para a vida do que eu? Eu guio você. Eu guio você. Lá em Fortaleza, essa semana, eu experimentei mais uma vez uma alegria de ouvir um testemunho de um sobrinho meu sobrinho, que tem a sua filha cometida de uma alergia seríssima, seríssima. E ele estava conversando comigo, dizendo: tio, aconteceu isso, não remédios. Um descaso, para os irmãos terem uma ideia, eles passaram, ele e a esposa e a filha, de 8 horas da manhã até mais ou menos umas 9 horas da noite, para serem atendidos no hospital. E quando eles foram para serem atendidos, tentar chutar uma porta, as pessoas disseram: não há mais médico, ele já foi embora às 6 horas. Eles voltaram para casa, desesperados. A filha, por nome Ellen, ela é o corpo inteiro de feridas. E ela coça de uma forma que sangra. Ela é uma alergia seríssima. E esse casal de pais desesperados, com a filha nesse estado, sem saber o que fazer, e a sua esperança era o hospital e esse médico, no qual passaram o dia lá. Eles tinham R$40 no cartão. Era o único dinheiro que eles tinham. Resolveram ir numa farmácia que eles não vão, porque lá tem muita violência. Mas eles foram porque era mais perto de casa, para tentar comprar um hidratante, alguma pomada, alguma esperança dos R$40. Ele ficou no carro e ela entrou, e ao olhar as prateleiras, veio uma mulher e perguntou: posso te ajudar? Aí a esposa do meu sobrinho, ela fala muito pouco, disse: claro que pode. Aí já contou a história toda em 2 minutos. Essa mulher chorou na farmácia e disse: você é a resposta da minha oração. Eu sou médica, dermatologista, e eu estava orando hoje para que o Senhor colocasse uma pessoa na minha vida, para que eu pudesse me dedicar exclusivamente a ela.
Segue outro. Segue outro. Segue teu dinheiro. Segue teus sonhos. Segue teus projetos. Segue a tua arrogância. Continua confiando em você. Continua confiando no teu cartão, no teu corpo, na tua saúde. Sei lá, continua confiando. Nisso aí que você chama de sabedoria, conhecimento. Nessa baboseira que você acredita que isso é alguma coisa. Esse texto, o Senhor diz: sigam-me, sigam-me, porque vocês saberão quem é pastor sobre vocês. Sigam-me, sigam-me, vocês encontrarão vida. Sigam-me, vocês encontrarão pastagem. Sigam, vocês não sabem o que eu sou capaz. Vocês acham que colocar uma médica, dermatologista, meia-noite, numa farmácia 24 horas, é coincidência? Eu estive com você naquele hospital o dia todo, mas eu já tinha preparado para você aquilo que você necessitava, e muito mais do que você imaginava, porque eu sou seu pastor. A crise nossa, e a bobeira nossa, é que nós abandonamos Deus, porque a nossa filha tem alergia. E não é justo, Senhor, a minha filha ter alergia. Não é correto a minha filha ter alergia. Não é justo passar o dia no hospital, não é justo. Aí a gente entra em colapso na fé por causa das lutas que a gente vive. Como se nós entendêssemos um pouco de justiça e que se Deus olhasse para nós e disséssemos: tá bom, então me aconselha. Você acha mesmo que você tem condições de me aconselhar alguma coisa? Você acha que você tem uma direção para mim? Faça-me o favor. Eu quem fiz a sua filha. A alergia dela me é conhecida, mas eu sou o pastor dela. Pode deixar comigo, ela é problema meu. Você é problema meu. A sua vida é problema meu, porque você é minha ovelha. Eis a diferença, meu amigo e minha amiga, entre pertencer e fazer parte de um rebanho. Pertencer a um rebanho, é isso que a gente viu no vídeo. Só a voz dele me faz sair do lugar. E eu sei que para onde ele vai, eu posso confiar minha vida. Aí, meus irmãos, com esse pastor a gente tem discernimento. Com esse pastor eu vou saber o que é viver e não somente existir. E com esse pastor eu vou pertencer a uma comunidade. Porque a solidão não vai fazer mais parte da minha vida, porque agora eu pertencerei a um rebanho. E sabia que nós estamos aqui nesse texto, a turma aqui do DF? Veja no versículo 16. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. O Senhor está falando da gente aqui, porque Ele está falando com o povo da sua época, e Ele aqui está dizendo: ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, a mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Deus sabia que a gente ia estar aqui, e Deus sabia que nós iríamos um dia decidir por Ele. Versículo 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Quero encerrar, meus irmãos, entendendo que o que eu tinha para falar é isso. Se você puder voltar comigo para Romanos capítulo 11. O texto que nós lemos. Sabe qual é a atitude de Paulo diante desta profundidade da riqueza, da sabedoria? O Paulo adora. O Paulo adora. E o Paulo cai de joelhos e vai dizer o versículo 36. Isso tudo é porque dele, ele é a fonte. Por meio dele, ele é o caminho. E para ele, ele é o fim, são todas as coisas. Porque dele, tudo provém dele.
Por meio dele, tudo é por meio dele, ele é o caminho. E para ele, ele é o fim. São todas as coisas. E eu também faço parte dessas coisas aqui. Então, irmãos, a ele a glória eternamente, amém. A ele a glória eternamente, amém. Paulo, ele precisou de 1,5 versículo para entender as suas limitações. Muitas vezes a gente passa uma vida toda e não entende isso. Você não entende que é limitado, você entende que não sabe, você entende que não pode, você não entende, não reconhece, não abre mão, não baixa a guarda de que você não é capaz. Paulo precisou de 1,5 versículo para reconhecer que ele não é Deus, de dizer: Senhor, então a glória é tua, a fonte, o caminho e o fim é o Senhor. A fonte, o caminho e o fim é o Senhor. Então eu quero render-te glória na minha vida e por quanto eu viver. E a minha proposta, Senhor, não é te dar glórias durante este culto. A minha proposta é render-te glória eternamente. Que seja esta palavra um desafio para o seu coração, irmãos. E você que hoje está aqui e entende que precisa tanto dessa porta e desse pastor, eu convido você a pensar numa decisão que você pode tomar hoje. Você que tem relutado e escolhido outras portas, você que tem namorado com outras vozes, você que tem ouvido outras vozes, você que nunca tomou uma decisão de ser rebanho de Jesus, eu convido você a tomar uma decisão hoje e entregar a sua vida ao Senhor. Isso é um convite. E você não toma essa decisão comigo e para mim, você toma essa decisão por Ele, por meio dEle e para Ele. Nós, como igreja, apenas te abraçaremos e oraremos com você e vamos te ajudar nessa caminhada. Mas se hoje você é uma pessoa que precisa entregar a sua vida ao Senhor de uma forma definitiva, porta e pastor, voz e direção, pastoreio e rebanho, eu quero isso para a minha vida. Conhecer esse Deus, me curvar e dizer que a glória é dele, não mais minha. Vamos orar, igreja? Existe alguém hoje à noite que queira entregar a sua vida exclusivamente ao Senhor? Eu convido você a vir aqui à frente e dizer: eu sou essa pessoa. E nós vamos orar por você e dizer: eu entrego a minha vida hoje ao Senhor Jesus. Hoje é o meu dia. O desafio é você sair de onde você está e vir aqui à frente. O desafio é você dar esses primeiros passos de fé. O desafio é você chegar publicamente e dizer: eu mudo de vida hoje, para a glória do nome do Senhor. Há alguém? Amém. Louvado seja o Senhor. Igreja, vamos orar. Eu convido a igreja que ore. Eu convido você a fechar os seus olhos e interceder nesse momento. Existe mais alguém, irmãos? Eu quero entregar minha vida ao Senhor hoje. Hoje é minha vida. Hoje sou eu. Pastor do meu coração e da minha existência é o Senhor Jesus. Mais alguém? Conheço um pouco a Priscila que está aqui. Mais alguém junto com a Priscila? Essa é a minha vida. Eu não sou ainda ovelha exclusiva de Jesus. Eu ainda não sou. A voz dele não é a única no meu coração. Eu tenho sido enganado e enganando no meio do rebanho por muito tempo. Crente há tantos anos. Mas a voz dele não é determinante para mim, não. Mas hoje, a partir de hoje, vai ser. Quero entregar a minha vida ao Senhor. Entregar a minha vida a Jesus. Mais alguém? Talvez hoje seja o seu dia. E a gente vai orar por você. Vamos ficar em pé todos. E caso você queira vir à frente e dizer: hoje eu entrego a minha vida ao Senhor, convido você a vir. Fica com ela. Vamos orar pela Priscila.
Deus, rendemos graças ao Senhor por esta noite. Rendemos graças ao Senhor por esta jovem mãe, que o Senhor sabe muito bem o porquê das suas lágrimas e essa decisão. Senhor, não existe uma decisão mais séria na vida do que entregar a própria vida ao Senhor. Não existe. Não existe nenhum outro projeto que nos quebre interiormente mais do que esta decisão. É a decisão mais importante da nossa existência, Senhor. É quando a gente passa de um reino para o outro reino. É quando a gente atravessa a porta. É quando a gente agora se rende ao supremo pastor da nossa alma. Bendito seja o Senhor que agora em Ti, Senhor, a alma da Priscila tem dono. Bendito é o Senhor que a alma da Priscila agora tem pastor. A mente dela agora tem pastor. O seu passado agora tem um sangue que cobre. O seu amanhã agora existe, tem uma palavra que vai determinar para sempre. Bendito seja o Senhor por esta ovelha que ouviu a tua voz e veio até o bom pastor. Louvado seja o teu nome, Senhor. Eu te peço por outras decisões que foram feitas aqui nesse auditório. Pessoas, ó Pai Santo, que ainda resistem. Homens e mulheres ainda duros, ainda espectadores, ainda que analisam propostas e outras propostas. Eu peço ao Senhor que tenha misericórdia deles. Eu peço ao Senhor que os dê mais chances. E eu peço ao Senhor que continue falando aos seus corações. Eu clamo a Ti, Deus, que os cálculos sejam feitos. E entendam, Senhor, que não existe outro bem além do Senhor. Não existe outra porta que não seja o Senhor. Obrigado por esse tempo, Deus. Obrigado por esta palavra. Obrigado pela vida da Priscila. Abençoe o seu filho, o Cauê. Abençoe o Caetano, seu esposo. Abençoe esta família. Visite, ó Deus, com poder e graça. Visite, ó Deus, e cubra com teu sangue. E que o Senhor escreva uma linda história nesta família para a glória do teu nome. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Amém. Amém. Fazer o seguinte. Amém. Vamos cantar uma canção, gente. Vamos louvar ao nosso Deus e a gente volta para casa. Amém. Quero trazer à memória aquilo que me dá